Muito bem, senhoras e senhores, mais uma quinta-feira e cá estou aqui, pagando meus pecados de todas as vidas passadas ao lado de Fábio Sormani. Você aprontou? O que eu aprontei? O cara me liga. O cara me liga domingo, agora, 2h da manhã, pra ficar falando mal do Corinthians. Não falei mal do Corinthians. É brincadeira, o Flamengo. É brincadeira. Eu nem citei o Corinthians no meu tweet. É brincadeira. Eu só falei do Flamengo. Só falei, nós temos convidado por falar nisso que tá muito ligado com o Flamengo, com a história do Flamengo. Exatamente. Então eu vou começar. A torcida do Flamengo idolatra e com razão. E eu vou começar a te ligar também domingo, 2h da manhã, pra você ver o que é bom. No oferecimento da Poder Esportes.bet. Grande abraço pro Rodrigo da Poder Esportes.bet. Você também que quiser fazer os teus palpites, pode acessar lá. QR Code já está aqui. Nosso belíssimo GC da Poderesportes.bet, que também está lá no canal do Sormani. Tá comigo, está nas minhas redes sociais, um apoio maravilhoso. A gente agradece ao Rodrigo, um abração, um beijo no coração dele, que viabiliza todo esse projeto nosso aqui, né? De uma maneira geral. Exatamente, crescendo cada vez mais, explodindo. E se tivesse Poder Esportes Bet na época do Petkovic, eu tava rico, porque todo jogo tinha gol de falta do Petkovic, senhoras e senhores. Muito obrigado por ter vindo, Pet. Prazer todo meu estar aqui, apesar de vocês terem me ligado domingo de manhã, acordado, né? Pra vir pra cá, e Pet, desculpa, eu tô te ligando no domingo, tu que me ligou. Eu sei, desculpa. Se queixando do Sormani que te liga, né? Pois aí, cara. Aqui aí, na véspera, né, de um clássico, né? Eu tenho que repassar aqui, ele me liga, eu tenho que acordar os outros, tenho que encher o saco. Pandemia, ele passa pra você passa pra mim. Aí eu acordei minha mulher e apanhei, mas tudo bem. Mas, a sua mulher a gente não conhece, mas a filha do Pet tá ficando super famosa aí. Você viu aqui, né, o Sormani? Nossa, uma cantora de primeira, toca violão também. Quem diria, hein, Pet? E olha, espetacular. Quem me conhece diz que é. Será que é tua filha? Pô, minha mulher diz, né? Pelo menos seu pai é criador, né? Pelo menos bancou tudo, né? E eu gosto muito de música. É verdade que só permitido cantar em casa só no chuveiro, mas isso é porque pra não estragar. Onde é esse dom aí dela? Sei lá. Não sei. Demais, eu tava vendo aqui, é muito bacana. Minha mulher tá dizendo que quando era grávida, ela botava lá a música clássica do lado, ouviu isso como um conselho dos médicos na Espanha e colocava do lado de música clássica para a criança ouvir e disse que passa pro bebê no estômago ainda. E aí, quando nasceu, começou a chorar como cantora. Aí virou cantora. Não chorou, ela cantou quando nasceu. Mas é artista também, né? Ana Petkovic, exatamente, Ana Petkovic. Petkovic, sim. Ana Petkovic, muito vocês legal. encontram no Spotify. Se der um Google aí, ou no YouTube, vocês vão encontrar também. Olha, vale a pena. Eu me surpreendi, eu não conhecia. O Pet me apresentou agora há pouco. Eu fiquei impressionado. A voz dela. Aliás, é uma coisa que me incomoda muito. O assunto nosso é futebol, né? A gente não tem grandes cantores, cara. O Brasil não tem, cara. A última safra tá pior que a de jogador. Nunca teve. Você tem 5 grandes. Eu sou apaixonado pela música brasileira. Tem 5 grandes cantores. Não. A música nossa é maravilhosa. Mas agora, atualmente. Intérprete. Singer. Entendeu? Não tem. Entendi. Lá nos Estados Unidos, você vai em qualquer lugar, você tá na estação no metrô, tem lá uma preta cantando, você fala assim, meu Deus do céu, onde surgiu isso? Não, mas aqui também tem. O problema é que esse pessoal não tem espaço. Pode ser também. Aí concordo. Acho que o talento aqui existe tanto como no futebol, né? Tem muito talento que está brotando todo dia, em todo canto. Isso aqui é um país muito grande e acho que esse lado pouco se preocupa para dar espaço para novos talentos, né? Não tem exatamente, mas projeto assim social que precisa de captação, exatamente. Esse é o problema. Como também grandes jogadores que não têm bons empresários não dão certo. Sim. Né? Conversa comigo, Sormani, que você vai longe. Estamos ao vivo sempre no YouTube. Tá começando. No teu ZebraCast. Temos o canal de cortes. E estamos também agora no Spotify, no Apple e no Amazon.
Certo, Sormani? Pô, demais. Não tem jeito de não nos ver. Não tem jeito. Não tem tem que só não ver Vem quem com não desculpa. Não vem com desculpa. Ah, não deu. Não tem essa desculpa, não. Qualquer lugar você acha o Deus ZebraCast. Exatamente. Então, no oferecimento da poderesportes.bet, vamos começar o papo aqui com o Petkovic. Já fizemos aqui uma introdução, uma brincadeira. Já falamos aqui sobre a carreira da filha dele. Agora vamos falar da carreira desse homem que encantou torcidas pelo Brasil. Um dos primeiros estrangeiros que eu me lembro, porque eu sou da época do Pet. Você é da época do Di Stefano. Não, eu queria né? muito ter visto o Di Stefano jogar, mas eu não vi, eu gostaria. Né? Eu gostaria de ser o Matusalém. Se você perguntar assim pra mim, se eu encontrasse um gênio da lâmpada... Mas Matusalém jogou bem comigo. Depois foi pra Itália. Foi lá, ele se naturalizou, não chegou a se naturalizar? Isso. Eu tava... Mas ali era a época do Duval, do Zico, né? Sim, vi tudo isso. Eu lembro, porque eu tava falando com o Pet aqui antes de você chegar, eu lembro do Pet no Vitória. No Real Madrid eu não lembro do Pet. Foi antes, né? É porque eu não lembro. Porque essa época eu não passava muito aqui. Eu não joguei muito no Real Madrid. Se tivesse jogado muito lá, não ia vir pra cá. Então, Pet, vamos, antes da gente falar da atualidade do futebol, você também tá tratando da tua atividade atual, vamos relembrar a tua carreira aí, e até pra quem não conhece também, esse grande jogador, craque que foi o Pet, e que tivemos a sorte de ter um estrangeiro dessa qualidade jogando no Brasil, porque hoje o que vem de gringo ruim pra cá... Meu Deus do céu. Tá vindo muito cara ruim, Sormani. Tá vindo e vai parar tudo no Santos. Vai parar tudo no Santos. Ei, Pet, conta pra nós como começou a tua história com a bola. Lá na época ainda era Iugoslávia. Só uma coisa, nem todo estrangeiro gringo que vai pro Santos é ruim. Nem todo. Ele jogou no Santos. Eu joguei no Santos. Tá vendo? Acho que não é ruim, mas quando você traz um estrangeiro, você espera que ele seja o melhor, né? Isso que é difícil realmente no futebol brasileiro, mesmo que a gente conhece o mercado, vê o nosso futebol, mas você ser um melhor que o brasileiro é difícil, principalmente na terra dele. Vieram alguns estrangeiros, conseguiram se adaptar, conseguiram se destacar, né? Mas você, além de jogar bola, você não joga a melhor bola. Eu não fui... não me destaquei aqui, não fui o cara aqui porque era melhor jogador, tecnicamente não. Porque tinha outras características, outras competências desenvolvidas mais que me deram essa vantagem. Que é disciplina, que é persistência, resiliência, trabalho mental, psicológico. Isso que me destacou. Isso eu levava vantagem em cima de um jogador tecnicamente, brasileiro. Você era muito bom jogador. Mas Agora, isso que ele falou é muito interessante, Não, sim, ok. Mas se você não do tem jeito que esse ele lado... tá falando pra quem não conhece, parece que ele não jogava bem. Não, eu jogava tecnicamente bem, você era mas eu muito não era bom. melhor. Eu falei, não era melhor por causa disso. Mas teve muito era time... melhor por causa dessas competências que muitas vezes faltam ao jogador brasileiro pelas circunstâncias de cultura, de ambiente social, de crescimento, tudo como que ele vem, de onde ele vem, educação muscular, familiar, e não se trabalha isso no futebol brasileiro. Você não desenvolve o lado cognitivo, que é muito importante para você poder crescer o teu trabalho, porque só o dom de jogar futebol, não é suficiente. Quando chega às altas competências, não é o suficiente. E aqui tem talento sobrando. Então, em cima disso, você acha que o Neymar não vingou para ser o melhor jogador do mundo por conta disso? Porque o talento ele tem. Bom, né? Mas o Neymar está beirando aí, competindo entre os melhores. Aí um ano ou outro tem particularidades, algumas coisas, né? E eu sempre falo que cada um consegue o que merece. Então, é minha opinião, né? Então, às vezes, se eu não mereci mais, se eu não consegui mais, é porque não mereci mais. Então, acho que se você se dedicar, entregar, focar e trabalhar tudo isso que eu estava falando antes, você está realmente entregue à sua profissão, você vai conseguir aquilo que você tem, potencial. Mas em cima disso... E Neymar, acho que tem o super talento. Acho que alguma coisa, talvez, que eu não conheço, deixou dele e prejudicou isso. Porque só azar de se machucar cada ano, né? Algumas escolhas devem ter influenciado de que ele
a nossa expectativa, agora também é nossa expectativa, a gente pode ser enganado. A gente esperava que o Neymar seja um jogador que vai brigar pro trono com o Messi ou com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já saiu do trono, o Messi vai sair daqui a pouco, mas será que ele vai assumir? Não sabemos. E está chegando outros jogadores. Então, essa é a situação do Neymar. Há que potenciar o talento, o dom. Isso a gente não tem dúvida. Tinha e ainda tem de sobra. O Neymar é meio que uma Fender, é a melhor guitarra do mundo, mas meio desafinada. Falta afinar uma corda. Ele é uma Stratocaster, né? Então. Mas que não... Falta ali tem uma corda que, quando não é a de baixo, é a de cima. Eu me lembro de um episódio que essa frase do Quais Pet... são as cordas da guitarra? Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Boa. Né? Ô, professor Mani. Tô perguntando, não tô dizendo disso que você não sabe. Professor Mani, vai, pô. Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Pelo amor de Deus. Naquele programa com o Serginho, na época eu fazia um programa na Rádio Globo e depois, na mesma semana, a gente até levou o Serginho lá depois daquela conversa que o Pet teve com ele lá no Sport TV, que ele fala que o Sérgio Xavier. Isso. Serginho, meu amigo. Que ele fala que o Neymar era o melhor jogador depois da época do Pelé e o Pet vira pra ele e fala, melhor você ouvir isso do que ser surdo. Eu adotei essa frase pra minha vida, não conhecia. Essa frase já era famosa ou você inventou na hora isso aí? Não, não inventou nada. É famosa essa frase? Famosa, deve ter ouvido de alguém, né? Porque eu não lembrava dessa frase. Eu falei, bom, cara... você é novo, né? Mas não, nem tanto. Mas genial essa frase. E eu concordei muito com o Pet na época. Eu ainda convidei o Sérgio Xavier lá pro nosso programa na Rádio Globo. Falei, ô Sérgio, você deve ter tomado alguma coisa aí que... Aí a gente tirou sarro. Cada um tem a sua opinião. Exato. Mas eu compartilho, eu também fiquei meio indignado igual o Pet. Não, mas saiu no momento, mas eu depois, inclusive... Repercutiu muito isso. Repercutiu muito. E o que aconteceu? Hoje. Foi programa que eu fiz. Depois do programa, fui pra casa, arrumei a mala, fui pro aeroporto, viajei pra Itália visitar minha filha mais nova, que estudava na Itália. E cheguei lá, quando eu desembarquei, eu liguei o meu celular, milhões de mensagens. Virou pauta de todos os programas. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro Serginho. Pô, Serginho, desculpa, cara, mas eu tô aí. Não, que isso, Puta, irmão. o Sérgio é um doce de pessoa, cara. Toma um vinho por mim aí, né? Que isso, não foi nada. Você não me desrespeitou nem nada. Deixa aí as redes sociais se deliciarem um pouco a nossas custas. Ainda bem, né? Porque... Mas repercutiu muito na época, né, senhor Mani? Na época você tava no Fox Rádio. Tava. Vocês devem ter comentado sobre isso no programa. Conectado, não, né? porque ele Conectado. tava no Sport TV. Não. Sem dar os nomes, mas o assunto... Foi comentado. Não, porque aí eu vou agora eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que... Eu vi o Pelé, tá? Eu vi o Pelé bastante. E não vi outros jogadores que antecederam o Pelé. Vi muito pouco do Garrincha. Muito pouco do Garrincha. Mas a partir do Pelé, eu vi tudo. Dos brasileiros, talento, bola, ele e o Ronaldinho Gaúcho são os melhores depois do Pelé. Nenhum jogador depois do Pelé. O Ronaldo fica um pouco mais abaixo. Bola, talento. Eu sei que ele não concorda. É exatamente a opinião do Serginho, a minha também. O Neymar é muito fora tá bom, mas assim, entendeu? Não é só talento, né? Não. Eu acho que era isso que o Serginho tava falando e que o Pet também não... Cada um tem sua opinião, obviamente. Bola, 1 contra 1. Chega na final o Ronaldinho Gaúcho com o Neymar. Você pode escolher quem você quiser, depois da era do Pelé. Pode botar aí, 1 contra 1. Um golzinho seu aqui, um golzinho meu ali. Eu acho que chega na final, chega os dois. Entendeu? Tá, porque é uma coisa muito fora da coisa. Mas na entrega geral como jogador? Por isso que eu perguntei pra ele. Eu acho que faltou pro Neymar essa tenacidade que ele falou, que a resiliência que precisa, que completa o grande jogador. Então... É melhor ser surdo do... Não, mas aí tá dizendo, explicado da forma. Quando você faz o gosto não se discute. Claro. Né?
Não, opinião também não se discute. Não, opinião, sim, opinião é opinião, não se discute, pode se discutir, pode ser rebater. Pode ser debatida. Explicado, Claro. argumentar, porque uma opinião baseada em quê? Você tem que ter argumentos para formar uma opinião. Verdade. Informações, você conhecimento, Verdade, né? cala a tua boca, visão. Alfinete, não fala mais nada. Não, os gostos não, porque eu gosto disso e acabou. Aí acabou. Aí eu não reclamo. Agora a opinião tem que ser baseada em alguma coisa, né? E porque não existe a verdade absoluta, na minha opinião. Então, mas entendo o que ele estava pensando enquanto isso, né? Essa coisa de agilidade, de habilidade que você está se referindo, Falcão, do futsal, Não. muito melhor. É. Não, estamos falando sim, depois do Pelé pra cá. Não fala do futebol de campo. Deixa ele falar. Eu conheço tantas pessoas que não jogaram bola profissionalmente e que brincam com bola. Imagina, então aquelas pessoas na rua que estão brincando com a bola e vão malabarismo. Tem aqueles caras que sobem no poste e Isso, ficam... cara lá no ferro na frente. Eu já vi ela. É uma coisa. Mas entendo porque que você quis dizer. Tô brincando um pouco, ficando sarcástico um pouco. Mas o Zico, por exemplo, tinha tudo isso, na minha opinião, e mais do que os dois. Ronaldo Fenômeno, além de brincar de dribles e tudo isso com força, só que cada um levava do seu jeito. Então, agora, o jeito de agilidade, habilidade, de improviso, de arte, de ginga brasileira, cada um tem seu jeito. Por isso, são todos diferentes. Por isso não tem outro Pelé, outro Zico, outro Garrincha, outro Neymar, outro Ronaldinho Gaúcho, outro Ronaldinho Fenômeno, outro Romário. Não tem. Cada um tem a sua característica especial. Agora, os gostos... habilidade. Tem que gosta muito do Cristiano Ronaldo, que é totalmente diferente do Messi, que os dois estavam liderando o trono. Aí não, o melhor jogador. Eu digo, cara, melhor. O que é uma coisa melhor para você? Para mim, controle da bola, o passe, ou a força, velocidade, ou quando pula faz gol de cabeça. É muita coisa, jeito. Né? Tem muita coisa que você tem que ter. Por isso, um jogador completo, por isso são melhores do mundo, tem tudo. O Cristiano Ronaldo, tu vai na casa dele e até hoje em dia, melhor ir já alimentado, porque senão passa fome. É assim, é assim. Então vai lá, tu vai ser servido a mesma coisa que ele. Ele vai comer 3 folhas, né? E 4 maçãs. Peraí, cadê o churrasco? Churrasco o quê? Tá maluco? E não é o pão duro, né? Não é por causa disso. Não precisa nem ir lá longe. O Zé Roberto. Sim, Zé Roberto. Parou de jogar. Vamos lá comemorar. Já deixou de jogar. Disse, a vagem. Felizinho. Eu falei, para aí, já tu deixou de ser profissional. Irmão, daí, por favor, faz pra mim. Vamos beber uma. Nada. Na vida não tem graça, assim, fala a verdade. Não tem graça. Mas tu entende o tipo de... Mas olha como ele tá mais forte agora do que quando jogava, né? Exatamente. O Pedrinho, quando jogava, sofreu pela fragilidade muscular, pelo tamanho, potencial físico. Olha agora, o Pedrinho tem um braço assim desse tamanho. Então, cada um tem umas suas coisas, mas entendo. Acho que, graças a Deus, o Brasil é cheio de talentos e dos craques, dos bons jogadores. E realmente, depois de quando você citar, sei lá, uns 50 nomes aqui, você escolher o que vai ficar na memória. Aquilo que eles conquistaram, que fizeram. Porque dificilmente você dizer que é melhor, que gosta. Por isso estou dizendo, caras aqui tivemos... Você acha que o Vini Júnior, Real Madrid, ex-Flamengo, ele pode ganhar essa bola de ouro que o Neymar... Eu acho que não vai ganhar, é minha opinião. Eu acho que ele não vai ganhar. Você acha que porque a gente não ganha desde 2004, né? Com o Kaká. 2006. Você acha que o próximo vai ser o Vini? Pet, antes de você responder, só vira o teu microfone. Isso, garoto.
um Mick que colocou Foi o Mick microfone, Jagger, e Mick foi ele que tá me Jagger, enchendo o né? saco aqui, ó. Ah, mas é culpa dele, vamos ver aqui. Temos aqui isso aí. roqueiro aqui, um cara aqui que eu conheci agora, né? Que é igual o Mick Jagger, né? Ai, meu Você acha que o Deus. Vini pode ser esse cara? Olha, Vini tem as características, né? Primeiro tem possibilidade porque tá num clube que pode proporcionar para ele essa possibilidade de se destacar, desenvolver o seu potencial. E o Vini tem aquelas coisas que tem um assessoramento muito bom. O garoto que vem, da onde vem, do Rio de Janeiro, de uma família humilde e tudo isso, mas cresceu muito porque conheço ele desde pequeno no Flamengo e acompanhei o crescimento e desenvolvimento dele. Então cresceu muito no sonho potencial de jogar futebol, que tinha algumas lacunas, né, deixadas na base, melhoraram ele muito, mas ele está sendo construído para ser um jogador super profissional. Ele está mostrando isso. E está crescendo gradativamente com o passar do tempo. E ainda está muito novo. Vini tem que 22 anos, 23 anos. Ele Não, acho que tem 22. 22. Ele é muito jovem. Não estava longe, 22 anos. Ele tem potencial, ele tá no time que pode proporcionar dele. Se vai conseguir ou não, isso vai depender também da concorrência. Não porque acho que ele não tem capacidade, é que a concorrência dele vai ser muito brava. 22 anos. A posição ali. Com o Mbappé lá do outro lado, Isso. que tem a concorrência muito grande. Mas o Vini tá indo muito bem. Acho que ainda não é... Se comparar o talento, com ele, não tem tanto quanto o Neymar, mas tem a força, tem velocidade. Está crescendo e aprendendo, está dedicado, está profissional, está sendo construído. Parabéns para a assessoria dele, que está levando a ele, desde que ele saiu do Flamengo, só está crescendo, só está crescendo. Você não vê a mancadas, não vê uma coisa que vai acontecer, porque a carreira do jogador profissional vai ter lesões, vai ter situações, desafios, as barreiras que vai ter que cair e levantar. Isso não tem como, sempre vai cair, mas quem levanta vai embora. Essa questão do racismo. Me falar sobre isso. É isso. Exatamente. Você acha que isso incomoda? Como é que isso pode interferir no jogo dele? De incomoda, eu não Óbvio. imagino que, obviamente, tem que incomodar. Agora que tu já tá sendo treinado, tá sendo assessorado bem. Então, a força mental, psicológico dele está sendo treinado. Isso é muito importante, melhorou muito. Tanto que melhora a visão do jogo dele, melhora foco, finalização, tudo melhorando. Então, melhora esse lado, eu também. Quanto mais ele ser construído mentalmente para aceitar que, infelizmente, sempre vamos ter os babacas no mundo que vão fazer essa parte, e que isso vai ter que conviver com isso a vida toda e não se envolver na coisa de que isso é absurdo, isso não se pode. Não. Nós temos que falar que isso é absurdo. Garoto, você vai jogar futebol, vai ser xingado, vai ser vaiado, vai ser ofendido, vai ser insultado, vai ser discriminado. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não controla o mundo lá fora. E hoje em dia, com essa mídia e redes sociais tão aberta, tão disposta, mais ainda exige reforço mental para os jogadores. Porque na minha época, era bem menos. Tinha Orkut na época, lembra? Não tinha o Twitter, não tinha nada disso. Não tinha câmera do celular, não tinha vídeos, não tinha... Era menos. A gente ficava chateado com o comentarista ou com o editor-chefe que botava título no jornal. Aqui, mesmo ó. que o setorista não fazia matéria ruim, mas o título lá, bombástico, então fica, mas isso não está escrito. Mas quem lê a matéria inteira? O nego vê o título Vê o título, opa, e já tira conclusões. É. Então, essa é a prova. Se ele superar essa prova, ele e qualquer outro profissional que está na situação parecida como ele, ignorar, jogar, combater dentro, mas deixar para que a gente e a opinião pública
defenda e... Condene esses Condene, crimes. Mas tá demais lá. Essa cara. então. Tá demais com ele. É um negócio que eu nunca. É uma perseguição E é só com ele, que eu né? nunca vi. Uma perseguição. Não vamos falar que aqui também não tem racismo, porque seria Nossa, aqui um tem um absurdo monte, falar isso. Mas tá um negócio que não tá fora de controle. E eu não vejo acontecer nada lá. Eu não vejo acontecer nada lá. Você jogou na Espanha, tua filha nasceu na Espanha, você conhece. Qual que é a diferença lá? Por que parece que lá não... Não sei, eu não sei nem terminar de formular a pergunta, porque é um negócio que eu não consigo entender. É impressão sua. É impressão? É impressão sua. Todo quanto lugar tem isso. Infelizmente. Lamentável. Mas o tempo todo você encontra onde quiser. Só que... Não, assim, mas boneco. Mas antigamente você não prestava atenção. Pode ser. Na nossa época, tu é mais novo um pouco, na nossa época, que sou uma geração mais ou menos, depois tu paga 20 reais. Só 20, ó, isso, irmão. Tá bom, pô. É que o estádio era o lugar onde você ia aos domingos jogar todas as frustrações para fora. Era normal que vá todo mundo inventar os palavrões, xingamentos que você vai lá só para escutar o que alguém vai inventar hoje. Para xingar o juiz, o jogador, o treinador, isso. Para que todo botar aquela energia negativa, porque não tinha muitas coisas, muitas opções há 20 anos, há 25 anos atrás. Eu comecei a jogar o futebol profissional em 88, joguei quase 4 décadas, 80, 90, 2000, 2010. Você ia no estádio, a minha mãe, que sempre foi quase em todos os jogos que podia, ela via eu se xingando quando fazia o gol e quando pisava na bola. Ah, filha do mãe, né? Olha que golaço. Olha, não errou o passe, filha da mãe, não errou o passe. E assim, ela toda coitada lá. Então, e essas situações, pô, imagina. Então, sempre foi assim. O palco foi assim, você tinha essas frustrações, energia negativa, não tinha dinheiro, não tinha outros entretenimento, outra possibilidade, muito menos que tem hoje em dia. Agora você tá tudo disponível e ainda tudo transmitido instantaneamente online. A gente vive um Big Brother mundial, agora câmeras onde quiser, o vídeo onde quiser, e só tá esperando quem vai dizer o quê. Hoje em dia, tudo é bullying. Na nossa época, você era orelhudo, cego, narigudo, boca não sei o quê, careca. Agora chama alguém de uma coisa. Então, existe. Agora, o lado esse de racismo, infelizmente, essa coisa já é muito mais grave. Só que existe, sempre existiu, infelizmente vai existir. O que resta? A nós combater, condenar, recriminar o tempo todo, né? E tentar ver como pode ir sancionando as coisas, como essas e como outras, as brigas dos torcedores, violência, isso não é torcedor, isso é o bandido que vai lá com arma fria ou arma quente para brigar na rua. Então... Bom, ó, já que aproveitando que estamos falando de temas negativos, temos aí o Daniel Alves numa situação, né? Que é uma coisa que poucos jogadores se pronunciaram, né? Na verdade, acho que nenhum, né? Não quero falar sobre o que ele fez, mas por que você acha que os jogadores acabam não comentando o assunto? Eles estão certos? Não tem que comentar mesmo? Só nesse caminho, assim. Olha, você primeiro não tem informações. Tá. E hoje em dia você tem fake news o tempo todo. Você não sabe o que tá certo, o que tá errado, qual informação procede e não procede, né? A situação é muito delicada e a gente não conhece. Então, se abstém a comentário porque encontra um cara que é super conhecido, um cara super respeitado, um personagem mundial nosso brasileiro, entrou numa situação super delicada que a gente tem que esperar desfecho para ver o que é aconteceu ou não aconteceu. Você acha né? que é por isso que ninguém... Eu, por exemplo, minha opinião é essa. Tá. Eu não vou comentar a situação que é super incômoda, super problemática. Infelizmente, ele está no momento detenido lá. E aí, esperando o que vai acontecer. O que aconteceu ou não aconteceu, a gente não pode julgar ou comentar porque a gente não sabe o que é verdade. Não tem as informações necessárias. Aí tem expertos, aí tem justiça, tem perícia, tem polícia para ver
e espero que afinal sempre a verdade prevalece. Agora, se ela é boa ou é ruim, a gente verá. Você que conhece bem a Espanha lá, acho que a lei lá é muito melhor aplicada do que no Brasil, né? Aplicação em algumas coisas, nem sempre. Não é tudo Nem isso sempre. também. Não é toda maravilha na Espanha. Conheço muito bem a Isso, por Espanha, isso- mas não estou dizendo nesses casos, nessas situações que se aplica o caso do Dani Alves. Mas tinha muitas situações ruins lá. Lá também teve problemas políticos. Não agora, nem recente, historicamente. A gente teve. Se você, vamos analisar a história da Espanha agora, não. Não, mas- aí ferrou. mas teve a história recente de problemas lá, de que presidente na época sai e faz um discurso e inventa uma coisa nova, promete uma coisa nova e fala para o ministro se vira e aplica. Peraí, não é bem assim, né? Daí teve problemas. Tem problemas que pessoas foram lá e entra no banco e senta no chão e não deixam trabalhar. E o polícia não pode nada. Grava se vem polícia para tirar do banco, processa violência policial, não tem emprego, teve desemprego, taxa aumentando. Aí teve situações que é verdadeira. E teve outra que um amigo meio passa, dá os cartões, procura emprego, distribuiu 300 cartões para procurar que te dá o emprego. Ninguém ligou. Será que quer emprego? Tem problema de imigração, tem problema de indenizar imigrações que volta lá. Cada um tem seus problemas, cada país, né? Não sou agora para dar o sermão para como funciona a Espanha. Mas geralmente acho que é talvez a aplicação de leis que são escritas, elas são escritas como são escritas, né? Acho que talvez se aplica mais do que aqui. Acho, mas não tenho certeza, porque a gente conhece aqui. E sempre pensa que o prato dos outros é mais gostoso. Então, o que é melhor, não sabemos. Ô, senhor Mani, por que o Pet é um jogador, ex-jogador hoje, mas acima da média no aspecto intelectual? Tem muito jogador brasileiro que vai lá pra fora e não volta com toda essa bagagem, com essa leitura dos países que viveu. O Pet, ele é diferenciado nisso, né? Mas eu acho que não é muito difícil, né? De a gente Embora ele encontrar não a resposta. seja brasileiro, mano. A resposta tá aí. Peraí, não sou brasileiro por quê? Não. A sua Porque formação. A sua você formação. veio pra cá com quantos anos? Estou mais da metade da minha vida no Brasil. Sim, mas a Sou sua o que base. agora? Sim, claro. Ele é um brasileiro. Me quebrou, agora ele me quebrou. Agora ele me quebrou. Tô brincando. A formação dele, como ser humano, como homem, deu-se na Europa, na Sérvia, certo? Lá eu não sei exatamente como é que era, se era obrigado na escola, se ia. Muito provavelmente sim. A gente vê conversando com você que você é fora da curva. Você é fora da curva. Engano bem. O brasileiro, lamentavelmente, ele sai muito cedo de casa pra ganhar vida. Ou seja, jogando futebol, ou num farol, vendendo uma balinha, bico. ou fazendo coisas piores que a gente não convém a gente dizer aqui, e deixa de ir pra escola. Entendeu? Foi dito outro dia não, uma vez pelo ex-presidente do Brasil, não, o Bolsonaro, que o brasileiro precisava ser estudado. Por conta daquela época da pandemia, que ele pulava na água, etc e tal. Aí uma outra pessoa refutou dizendo o seguinte: não, o brasileiro precisa estudar. É diferente. Esse é o grande problema. É o problema que se dá também em relação a torcidas. Entendeu? Esse para mim, não é o problema de segurança pública. Esse é o problema de educação. Você não tolerar... briga, você tá falando? Sim. Você não tolerar que o Pet seja Flamengo, que você seja Corinthians, que eu seja Santos. Entendeu? Então, ele vem de um país onde essa formação é levada muito mais a sério do que no país. Os pais dele, muito provavelmente, exigiram a presença dele na escola. E a escola exigia dele também. Aqui no Brasil, as pessoas não exigem. As pessoas, por N motivos. O cara chega lá, o Hendrick, para estudar. Né? Chegou lá o Hendrick. Tem que fazer uma prova de matemática. Mas eu joguei ontem à noite. Tudo bem, vai. O Quintino falou aqui do Neymar, né? Exatamente. Né, tem aí. Exato. Então, a formação do homem, do caráter da pessoa, na Europa, é levado-se muito a sério. Nos Estados Unidos também. É levado-se muito a sério. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não dá importância à educação. Tanto é que você vê que os professores são mal remunerados. Apanham em sala de aulas por alunos e pais de alunos. É uma vergonha isso. O professor deveria ter benefícios além do salário.
por ser professor. Eu posso ir no cinema e não pagar, eu posso ir no teatro e não pagar, eu posso comprar livro e não pagar. É igual lá... Pra melhorar a cultura dele. Exatamente. Lá em Paris, lá no Louvre, quando você tá desempregado, você não paga pra entrar no museu. São vários detalhes que eu queria que você me falasse. Então, fala, eu queria que você falasse. Então, isso Não, foi uma... agora, tô pensando aqui, vai mandar o quê? O adendo de direito de insumidade e periculidade de situação do professores agora. Mas na Sérvia lá, o pessoal... Acontece igual no Brasil, que o cara tem que escolher, ele tem que escolher entre o futebol e o estudo, como a gente sabe que acontece aqui. Não é que é muito diferente, mas onde que eu acho que é a diferença principal? Talvez. Além de falta de sistema educacional no Brasil, você também não tem aqui muito educação familiar. Porque as famílias pobres... Pai, mãe, tem um emprego, 2 empregos. Não tá cuidando, tomando das crianças em casa. Às vezes não tem o tempo necessário. Não tem tempo. E aquele que também tem condições, aí ele não tem tempo mesmo. Por quê? Porque trabalha e paga o babá. O babá não educa teu filho. Essa é a diferença. A gente nunca tinha babá. Aí, Sormani. A gente nunca, sem quem tomou conta, a gente é o creche, o sistema educacional, escola, casa e família em casa. Então pai e mãe tinha emprego, mas tinha emprego de 8 horas e voltava para casa. Claro, tinha o período de manhã, de tarde, de noite, dependendo do emprego, cada um tem seu diferente, mas tem muito em casa. E a família era muito importante, isso é cultural, isso é muito respeito. Claro que não é ideal, a gente mudou por vários regimes, né, lá na Iugoslávia antiga, na Sérvia, nisso, mas... Na tua época era Iugoslávia, né? Era Iugoslávia. Então, o sistema na época agora, né, que era o social... dava para todas as mesmas opções. E era investimento da educação escolar muito forte na época. Depois, com o capitalismo, você muda um pouco, porque já aparecem escolas privadas, que na minha época não tinha. Na sua época era só colégio público? Só colégio público, só universidade pública. Agora tem. Começa a diferenciar um pouco o capitalismo com essa, né? Não digo que é ruim. São modelos diferentes. E como são aplicados. E que tinha como, se todo mundo muda, você fica lá, tem que mudar. Mais tarde ou mais cedo, você vai mudar. Mas épocas mudou. O mundo de hoje não é a mesma coisa 20 anos atrás. Imagina, eu tô falando há 40. Não muda demais. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente falou antes, né? Não tem as brincadeiras da rua como tinha na nossa época. Agora, brincadeira celular. Toda criança que não vai nem na escola já tem celular, o iPad, o tablet, ou um brinquedo eletrônico. E não tem mais a convivência. Não tem mais de chegar... Eu chegava em casa, quando minha mãe saía na varanda para gritar, chamar meu nome, e não minha mãe. A mãe de cada um de nós, dos amigos. E aí a gente é isso... olhando, né? Pô, quem vai sair primeiro apostando? Quem vamos zoar que vai primeiro pra casa? É a vergonha. E a minha grita e tu vai. Chega em casa, entra na porta, né? Toca na porta, que ela me pega assim e joga na banheira. Com roupa e tudo sujo. E brincadeira o tempo todo. Na rua. Só que aí não tinha esse tipo de trânsito, não tinha esse tipo de violência, não tinha segurança, literalmente. E eu cresci e nasci em uma cidade muito pequena. Qual o nome lá? Majdanpek. Muito pequena. Uma cidade onde tem a mina de minérios, de ouro, de cuprito, de cobre, essas coisas, né? Explotação e tudo isso. Mas pequena, criada isso, só que você vê o estádio da frente, você tem 2 escolas na cidade, tamanho de 15 mil habitantes, mas cidade, não é o vilarejo, não é a roça. Tá. Porque construído por causa disso, e rica, que tem minério, né? Então, meus pais tinham um salário melhor que o capital, do mesmo emprego. Quem vai no interior? E aí eles foram pro interior por causa de construir a família, e eu nasci lá, meu irmão não, nasceu em outra cidade.
E assim, mas a minha infância foi fantástica. E Eu tô sempre, dizendo, a minha infância eu não podia e imaginar. sempre com a bola. Sempre com a bola e de qualquer esporte. E não só com a bola. O basquete lá é muito forte, com a bola né? de agude, jogava um agude. E o basquete Do lá é muito gude, forte, bola né, de gude. Pet? Hã? O basquete lá é muito forte, né? Basquete muito forte, eu jogava basquete, aí briguei, aí me expulsaram do futebol, fui no basquete, aí quem quer jogar basquete, fui lá jogar o handball, o barromar no handball, né, o voleibol, tudo, foi de ping-pong, jogava ping-pong, atirava, mas você, na escola, tinha aula de educação física de todos os esportes, e obrigatória, e tão importante quanto às matérias de matemática, português, literatura, Sérgio, cara, né? é Da certo. literatura, Não, mas não reprova, né? Como não reprova? No vôlei. Não passou no vôlei. Reprovado. Reprova no vôlei lá? Não, mas tinha nota. Tinha nota? Claro que- Tinha nota. Tinha não. nota. Não, nota. Você tinha nota de 1 a 5, tinha. 1 a 5. Cai, tem que praticar. fazer de novo, tá Porque tinha certo. tinha alguns, digamos, alunos que não gostavam de esporte. Como tem alguns que não gostam de estudar. Normal. Mas tinha que fazer. Tinha que ir. Tinha aula para impor. Tinha várias coisas. E como foi esse passo pra carreira profissional na tua vida? Eu saí cedo, né, da minha cidade natal, com 14 anos. Fui para a cidade maior, Niš. Lá de onde meu pai, onde tinha o clube do futebol Radnički Niš, onde eu comecei profissionalmente, que era da primeira divisão de Iugoslávia. E fui lá, saí com 14 anos, cheguei lá e com 15 anos já me destaquei, já naquela época já era muito superior. E aí, com 16 anos, virei profissional. Eu fui mais novo jogador profissional de história de futebol Iugoslávia. Com 16 anos e 15 dias já estreiei no time profissional na primeira divisão da Iugoslávia. Olha, Por isso 16 corri, anos. 16 anos e 15 dias. 25 de setembro de 88. E depois? Como é? Vai contando. E aí Vai continuei, fazendo joguei lá cronologicamente. até 92. Em 92 aconteceu problema, divisão de Iugoslávia, aquelas coisas, né? Conflito interno, separações. Eu tinha proposta para ir para fora, não. Eu queria ir para a Estrela Vermelha, porque eu era torcedor da Estrela Vermelha desde pequeno, queria ir para lá e não fui para fora. Aí nós tivemos embargo econômico, esportivo, em todos os sentidos, né? País fechado, como pede embargo agora com a Rússia, alguns países, e alguns topam, outros não. E fiquei lá na Iugoslávia, na Estrela Vermelha, 3 anos. Depois passou embargo, voltamos a jogar para fora de sair. E em 95 fui para Real Madrid. Por que não deu certo no Real Madrid? Porque não merecia aquela coisa, né? Sei lá. Você ficou quanto tempo no Real? Então, eu fiquei... Vamos lá. É o seguinte. Primeiro, antes de ir para o Real Madrid, tinha várias ofertas. E tinha a proposta do Real Madrid. E Estrela Vermelha não me deixa sair em agosto de 95. Porque a gente voltou a jogar a competições europeias. Depois do embarque. E combina para eu ir em dezembro, para deixar a Estrela Vermelha jogar, para voltar para... Porque a Estrela Vermelha 91 era campeão da Liga dos Campeões e o Mundial. E depois 92 jogou, mas aí entra embargo, 93, 94, a gente não podia jogar jogos internacionais. 95 volta e vamos jogar e para voltar. Aí combina isso. E isso foi um dos erros. Ter eles feito isso, ter Real Madrid aceitado, ter eu aceitado, mas eu não tinha escolha, né? Fomos naquele momento. E nós fomos eliminados logo no primeiro jogo eliminatório, porque tinha que fazer, porque perde pontuação, aquela coisa, mesmo sendo campeão. Tinha um jogo contra os suíços, a gente perdeu. Fui eliminado e não fui para a Europa, aquela coisa, joga mais 4 meses, chega dezembro e fui para o Real Madrid. Mas fui contratado em agosto, porque eu não fui, eles contrataram o Fred Rincon. Porque tinha que contratar. E o Real Madrid não estava bem no campeonato, o treinador era Jorge Valdano, eu cheguei em dezembro, estreiei muito bem, recebido muito bem, mas o presidente, o Jorge Valdano, tinha desentendimento, o Real Madrid estava 7º, 8º,
classificado isso é um desastre lá, imagina. Putz. Como estaria aqui no Campeonato Brasileiro? Que um dia é campeão, um ano campeão, outro briga, né? O Como Flamengo, aconteceu. né? Flamengo, em 7º lugar no campeonato, lembra? Não, mas é o Corinthians campeão e depois ser rebaixado. Não, aqui no Brasil isso acontece mais, aconteceu. lá não dá pra... Não acontece. Então imagina. E aí não queria me deixar jogar, paguei um pato de uma briga e fui emprestado ao Sevilha. Eu quebrei o pé, voltei, me recuperei, aí fui na pré-temporada 96, fui melhor na pré-temporada, mas não adiantava nada, porque veio o Fábio Capello e me botou pra jogar atacante. Falei, nunca, mas não, pode jogar. Eu fui, primeiro jogo fiz 3 gols na pré-temporada. Mas não sou atacante. Não, assim, eu prefiro você como atacante 70% do que como meia 100%. E eu fiquei com isso mal, porque interpretei as palavras dessa que como jogador do meio campo eu sou uma bosta, né? 100% meu não vale nada. No meio campo, se 70% no ataque, que eu não sou, vale alguma coisa. Mas, Eu entendi isso. E não joguei. Eu também teria entendido. E eu não jogava no banco não jogava, joguei 3, 4 jogos só em 96, e aí teve uma briga com ele, que não vou contar agora, a briga contei milhões de vezes, muito longa. E aí fui emprestado de novo, em 97, quando veio o Jupp Heynckes, aí eu já estava procurando a saída. Mas mesmo assim, ele falou comigo, perguntou o que houve, não me conhecia muito bem. Expliquei toda a história para ele. Ele falou, bom, você é 26º jogador, tenho 25 inscritos, mas não tem problema, se você for um jogador disciplinado, eu vou te tratar igual a todo mundo. Eu não peço nada mais, só para estar em forma para achar o clube para ir embora. Não, beleza. Aí foi para pré-temporada, depois de 10 dias ele me chama e disse, não entendo nada, você é o melhor jogador que eu tenho aqui. Eu digo, pô, professor, melhor não sou, mas acho que posso ter espaço. Não, você é melhor mesmo. E aí me tratou como se fosse o 12º jogador, mas não era inscrito. Chega o último dia, e jogava todos os jogos, fazia o gol, ele dava entrevistas, jogava imprensa, ganhamos 2-1, 2 gols de falta meu. Esse é melhor batedor. A minha Roberto Carlos, bom, mas esse é melhor. E chegou o último dia de inscrição, ele pede minha inscrição. Mandou o Gárcio Calvo emprestado para o Atlético e pede minha inscrição. E eu fico no Real Madrid, mas não fui inscrito na Liga dos Campeões, porque a inscrição da Liga dos Campeões era antes. E eles já me levou pro jogo e tudo, mas aí na semana seguinte, em setembro, né? Aí 2 semanas depois, fomos para jogar contra Benfica, né? Liga dos Campeões. Viajou para lá e recebe a oferta do Vitória. Começou a negociar e fui embora pro Vitória. Do Real Madrid pro Vitória. É a transação mais... Como é que o Vitória conseguiu isso? Mais aleatória. Porque troféu da Mallorca em agosto de 97, no Mallorca jogou Mallorca, Vitória, Flamengo e Real Madrid. Primeiro jogo teve Real Madrid e Flamengo, Mallorca e Vitória. Flamengo meteu 3-0 em cima da gente e o Mallorca ganhou do Vitória. Só que a pré-temporada normalmente é assim. Primeiro jogo joga um time titular, segundo jogo, independente do resultado, joga outro time. Porque o primeiro tempo joga 11, o segundo tempo joga 11. É assim, culturalmente. Então, o primeiro jogo contra o Flamengo, que perderam, eu não joguei, por isso perdeu. Mas contra depois, para o terceiro lugar, contra a Vitória, né? A gente jogou, meteu 5-1, eu me meti 2 gols, fui melhor no jogo. E aí Vitória veio. Queria outros clubes também, mas veio assim. E aí, depois de um tempo, eu neguei. E aí Vitória veio e soltou uma frase boa que me chamou a atenção. Qual foi a frase? A frase foi... Não, mas se jogar bem lá, volta para a Europa. E isso para mim era desafio. Aí, digo a verdade, né? Todo mundo do Brasil vem para a Europa. Então eu tô aqui em reserva. Se for lá, jogar bem, vou voltar. Foi empréstimo. E aí, quem é a Vitória? O Bebeto joga. Isso. Bebeto? Pô. A gente foi campeão. Beleza. Aí topei.
E tudo é verdade. O Bebeto jogava no Vitória e eles foram campeões, só que estaduais, não nacionais. E né? você não tinha... Não... Sabia que era isso, né? Até hoje, né? Quem não é ligado no futebol brasileiro não sabe como funciona. Imagina na época 97. E aí cheguei no Vitória e o Bebeto saiu. Mas o Bebeto voltou para o último jogo. Jogamos um jogo, o último jogo, porque quando a gente tava negociado, sei lá, que parou 2 meses. Depois de 2 meses, o último jogo contra o Atlético Mineiro, o Bebeto volta para jogar, porque a gente entrou entre os 8, né? Que na época era playoff, 8 primeiros. E a 15º, quando eu cheguei, foi 8º. Então a gente jogou contra um Galo em Minas e qualquer resultado era bom, né? Se o Bahia não perder em casa, Juventude. Agora, se Bahia perder em casa, Juventude, a gente tinha que ganhar. Do Galo. Se empata, a gente não precisava nem empate. Mas se Bahia ganhar, podemos perder, qualquer coisa, né? Basta não perder. Agora, se Bahia perder em casa, Juventude, Bahia cai para a Série B. E a gente perde 3-2, o Bebeto voltou ao jogo, perdemos 3-2 do Atlético, Bahia perde 1-0 de casa, Juventude vai para a 2ª divisão. E que eu, primeira vez, vejo uma coisa absurda do dirigente torcedor. Todo mundo xingando, dizendo que Bahia fez propósito, caiu para a 2ª divisão, querendo, para não deixar a Vitória entrar entre os 8. Não faz sentido, né? Mas... Para, gente. Bem-vindo ao Brasil. Você não conhece, aí xingando e tudo. Eles fizeram a propósito isso só para sacanear a gente, pra gente não entrar no playoff, pra não ganhar o título. Falei, ganhar o título. Mas Brasil, como é que é? Porque, nascido na Iugoslávia, vai pra Espanha, chega em Salvador. Na época. Hein, né? Mano? Você chega em Você chegou em Salvador e você falou, é muito diferente do que eu tô acostumado. Não, que isso. Não? Muita palavra porca, né? Em 97, mas foi um impacto muito grande. Lógico. Vem do Real Madrid, que Madrid, cidade da Espanha, vem em Salvador. Isso. Mas a primeira coisa, quando eu aterrissei e saí do avião, o primeiro impacto era fantástico, porque você sair de aeroporto, aquele túnel natural dos bambis que estão lá em cima. Isso, eu sei, Fantástico, eu digo, que lindo, pô, que bonito, né? Beleza, saiu de lá, lá vem, ó. foi para o hotel perto do aeroporto, tudo normal, hotel ok, um pouco mais antigo, mas bom, digamos. Estabeleceu lá, dia seguinte vai pro treino, aí de hotel, perto do aeroporto, vai para Baradão e só entre as favelas. Eu já fiz esse caminho pro Baradão. Baradão, na época, tinha do lado um lixão muito grande. A infraestrutura do Baradão não é nem perto que hoje em dia. Hoje em dia não é fantástico, mas é bom demais. Não, aceitável não, bom demais. Bom demais. E aí, termina o treino, volta pra cá. Então, digo, onde está a cidade? Você não vê cidade. É a favela e não tem um prédio. Não tem cidade. Digo, meu Deus, onde que eu cheguei? E assim, para 3, 4 dias, falei, não é possível. Aí o motorista que eles me deram, um garoto novo na época, né? Disse, tem um motorista à disposição 24 horas. Tá bom. Deixa o hotel tá livre, pegar amanhã de manhã. Digo, aqui tem cidade? Tem. Você sabe onde fica? Claro. Pode me levar para a cidade? Vamos. Leva num restaurante? Não sei. Como que... Um restaurante, né? Então, entendimento, né? Português e espanhol, mas dá para entender, né? Sim. Não sei. Como não sabe restaurante? Não sei, não conheço. Como que não conhece? Nunca fui num restaurante. Aí começou a ver a diferença, né? Aí digo, tá bom, leva pra cidade e eu vou A gente acha um, né? Aí ele foi pela orla, passou todas isso. Yacht Club, né?
para aqui deve ter restaurante, o Yacht Club deve ter restaurante. E paramos lá, vem aqui com a gente. Não, vem aqui com a gente. Não, entra aqui, rapaz. Entra com o que tu quer? Não, eu queria nada. Eu digo, puxa, será que ele pensa que vai pagar, né? Falando como empresário. Pedimos, então vai comer a mesma coisa que a gente. Pediu para ele, né? Para comer esse. E aí vi que existe cidade em Salvador. E eu logo pedi para ser mudado para um outro hotel dentro da cidade. Não, mas esse é melhor. Que melhor, cara? Que eu não na cidade. Fomos para a cidade, eu mudei isso. Mas o calor humano, como me receberam lá, essa energia positiva, esse sorriso, né, estampado no rosto de todo mundo, mesmo vivendo as situações que... condições de vida, alguns tinham boas e outros... Havia essa discrepância muito grande, né? A classe A e classe... não é B, C, D, E, muita diferença. Que em Madrid você não vê. Se você vê a diferença entre... VIP A e B. Mas não tem C, D, como é igual aqui. É difícil, né? Principalmente em Madrid. Nossa, não, mas é um choque cultural. Choque cultural. Mas ele muito já preparado, né, Sormani, pra isso. E depois da Bahia pro Rio de Janeiro, já ajudou, já tá... Aí já vai escola, já foi. Só que não é imediato. Eu voltei pra Europa, cumpri a minha missão, joguei bem no Vitória e voltei pra Europa. E aí fiquei só 6 meses, aí eu veio pro Flamengo. Aí falou, Porque o Brasil já me conquistou, o Salvador e o povo baiano já... eu vim pra fazer uma coisa. E aí depois quando eu voltei pro Flamengo e conhecer a cidade maravilhosa e tudo isso, já mudou. Você mora lá até hoje, né? Mora no Rio até hoje. Mas o intervalo do Vitória pra Europa e pro Flamengo... 6 meses. E aonde? Em Itália. Na Itália? Na Itália e em Veneza. Em Veneza. Ruim a vida do Pet, né, o senhor? Foram bem, né? Então, Salvador, a Veneza... Sabe o que ele falou pra mim? Que quando ele foi em Veneza, a cidade tinha chovido tanto, tava tudo alagado. Ele falou pra mim. Por causa da chuva, né? É porque eu tô acostumado aqui com o programa do Datena. Entendeu? Pô, vocês ficam falando do Brasil, que tudo alaga. Lá fui em Veneza, tá tudo alagado. Ele falou pra mim. Aqui é melhor, porque não fica alagado o ano inteiro, entendeu? Mas era legal que períodos. Vai indo enquanto existe, né? A Veneza, né? Conta do Rio de Janeiro e do Flamengo agora, Pet. Acho que é onde você teve o seu melhor momento na carreira. Que hora você tem que ir embora? Não, já era pra ter ido embora. Já. Mas a gente atrasou um pouco, por quê? Não por minha causa, por causa do trânsito. Eu não tenho culpa. A hora que você precisar ir embora, você Desculpa eu ter perguntado não, isso. mas Tu já entregou logo X9, Boca de graxa. Boca de graxa. Bowling. Olha. Bowling. Na época podia, agora não pode. Vamos resumir pra acelerar aí. Flamengo. Não, Flamengo, aí cheguei em 2000 e aí comecei com o pé direito, igual que no Vitória. Primeiro jogo, gol e assistência. No primeiro jogo, gol e assistência no Copa Rio-São Paulo, na época, contra Santos em casa. Ganhamos 4-1. Foi 12 de fevereiro. E apresentei a torcida do Flamengo. Tava esperando muito a documentação chegar e treinando naquele calor de 40 graus. Aliás, maior dificuldade minha da adaptação no Brasil, em Salvador, Rio de Janeiro, era calor. Condições climáticas. Essa é a maior dificuldade. Tinha outras, claro, mas essa era a maior, mais difícil. Outra gente consegue mudar. Essa não depende da gente. Não depende, não tem como. De treinamento, metodologia, vai num chavequinho aí consegue, né? Quem que é a turma que tava no Flamengo quando você chegou? De jogadores. Quem ajudou a turma? Pô, sei lá, a centroavante era Piu-Piu. Leandro Machado. Aí tava o Lúcio Bala, Rodrigo Mendes. É que não é esse Flamengo de agora, né, Sormani? Pra quem não tá ligado, não era essa... Klemer de goleiro, Júlio César de goleiro, laterais, né? Laterais era, na época, Alessandro, Maurinho, o Fábio Baiano... Jorginho Andrade. Era um time ali que brigava pra ser sexto. Mas naquela época o campeonato estadual era muito importante. Chuchu. O Chuchu. Aquele gol que você faz contra o Vasco
No último minuto é uma coisa antológica. Tem que dizer, né, que era sorte, né, e que nunca fiz nem antes nem depois. Você tem um quadro, uma foto, alguma coisa desse gol na sua casa? Tem várias coisas. Não, desse gol. Desse gol, tô dizendo várias, como chama? Quadrinhos. Tem um quadrinho desenhado por um torcedor, a história dele com esse gol no Maracanã. É emblemático esse emblemático, que ele tá dizendo que não viu o gol, que saiu. Foi no banheiro? Não, foi embora. No final do jogo, o cara foi embora. Saiu embora. Aí parou nos bares ao redor do Maraca e viu o gol e depois falou que nunca mais vai abandonar, mesmo que precisa fazer os... O Flamengo precisa fazer 3 gols pra ganhar o jogo, ele vai ficar até o último apito, sabe? Aquela tristeza corava ele. Tem fotos, tem um quadro, outro, né? E o goleiro do Vasco era o Elton, né? E que o mais aparece nesses quadros, nesses fotos, foi o Elton. Eu falei pro Elton, 2 anos atrás, foi 20 anos do gol, né? E a gente fez um live lá na minha casa, transmitido ao vivo no Sport TV e no GE, Globo Esporte. Isso, no GE. E o Elton atende lá do Portugal no videoconferência, apareceu e tudo. Que gente boa, que cara de bem, né? Simpático, nunca... Aí eu falei pra ele, pô, Elton, tu precisa me pagar royalties. Uma geladinha. Tu se vendeu com esse gol, cara. Apareceu mais na foto que eu. Aí ele, não vou xingar que estamos ao vivo, né? Mas tu me tirou dinheiro de bolsa, tu tem que me pagar, eu perdi o bicho, não sei o quê. E o Pedrinho do meu lado, falei, nem fala do bicho, ainda tô contando aquele dinheiro. E Joel Santana do outro lado, né? Papai Joel. Ele é mais engraçado. O Joel? O Joel. É o Papai Joel. Papai Joel. Todo mundo chama ele de Papai Joel. Ele é mais engraçado. Ele, quando contava a história, meu Deus, e tem um dia no bar, encontra, né? Uns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, com os amigos, e Joel aí estavam nossos amigos em comum, e contava, olha, tava no Bahia, na final, SFP aqui, me faz 2 gols de falta, me tira bicho do bolso, perco a final. Aí veio lá no Vasco, já campeão, eu já tava lá preparado, contando onde vou de férias, o que eu vou fazer com o bicho que eu vou ganhar. O FP me chuta aquela falta de novo e me pode falar o que ele falou. E me lembra do Bahia, a situação. E eu, pai, todo mundo rindo. Aí, fui ser treinador dele no Vasco. Aí o jogo lá, aí ele tá dizendo, falta, finalmente. Aí, meu favor, aí o FP bate na trave, na linha e sai. Eu entro no intervalo de novo. Eu peguei aí no pescoço dele. Contra mim você faz, pro Joel você não faz. Aí é engraçado demais. Que da hora, né? As histórias do Pet. Essas coisas marcam, ficam pra vida, né? Essas coisas no futebol, né? Essas coisas com o futebol. Ele vai lá na minha casa em Morro de São Paulo pra tomar uma cachaçinha. Você tem casa lá no Morro de São Paulo? Tem um casa no Morro de São Paulo. É mais brasileiro que muito brasileiro. É verdade. E vai lá com o nosso amigo Teuzinho, né, da Bahia, que eu até, se fosse, que é o responsável, né, que eu tô no Brasil, porque ele que me enganou e trouxe pro Vitória, né, era vice-presidente na época. Ele que me enganou. O pescador, pô, me enganou, ele falou que papo, tô no Brasil, tem que ir hoje à noite. Senão não tem como assinar contrato, você só vai, assina e volta. Eu fui lá, assinei, tinha que ir 3 jogos, né, o Papa já tava um mês lá no Vaticano, né. E me diz uma coisa, essa sua relação com o Brasil, isso é muito legal, né? A gente, isso orgulha a gente fica orgulhoso de ver uma pessoa como você. Que bom, né? Por isso sou o gringo mais querido, mas realmente fui recebido muito bem. Várias vezes me fizeram pergunta, né, de se tem, como estrangeiro no Brasil, tratamento, né, respeito ao estrangeiro. Não sei, eu não teve esse tipo de experiência de me sentir de alguma ofensa viesse
por causa do que eu não sou brasileiro, porque sou estrangeiro. No meu caso, né? Vieram ofensas porque jogam mal ou não jogou bem. Te xingam quando joga mal e te xingam quando joga bem o adversário, né? Mas essa coisa desse tipo de, digamos, de discriminação pelo estrangeiro, eu particularmente não senti, né? Imagino que existe, que outros fizeram, mas comigo, no meu caso, não... É isso, porque jogou bem. Se jogasse mal... Não, mas eu joguei mal, mas nunca fui ofendido... Mas que tá falando? Por causa do estrangeiro. Europeu ou seja de fora. Fui ofendido por ter jogado mal. Porque qual era meu pecado, ou minha cruz, ou meu fardo que eu carregava? É que acostumei a torcida a resolver os jogos. Tanto torcedor. E quando eu não resolvia... É problema. Então, esse que era meu problema. Sempre aparecia nos jogos importantes, nas decisões, sempre resolvia. Quando digo sempre, 90%, nem sempre, né? Então, quando você perde o jogo, culpa do Pet. Jogou bem, mas não resolveu. Mas culpa dele. E resolvia... Mas não é culpa do estrangeiro, ou do gringo, ou não sei o quê. E resolvia muito no gol de falta. Hoje também, falta, os batedores... passe, por que não tem tantos gols de falta hoje? Gol olímpico. Por que não tem tantos gols de falta hoje? Porque a qualidade de batedor diminuiu nessa época pelas várias circunstâncias. O fato da barreira pular... Não tem nada a ver. Naquela época, você sempre pulou? Não. No gol do Raí contra o Barcelona, ninguém sai do lugar. Ixi. É só você olhar. O cara põe o pé em cima da bola, o Raí vem, bate... Tá todo mundo lá, paradinho na barreira. Não reparei nisso. É uma instituição, não. É um movimento que os jogadores de barreira fazem. Eu não consigo detectar exatamente desde quando. Como é que era entendeu? Acredite, sempre foi que pula e que não pula. E sempre foi o goleiro que tenta a leitura e que fica no canto. E toma gol, que bola passa entre a barreira, que abre, sempre abria e pulava e... o que eu acho ridículo mesmo, ficar deitado no chão atrás da barreira. Só porque foram feitos todos os gols na história do futebol por baixo da bandeira, um do Ronaldinho Gaúcho e outro não sei de quem. O Rogério Ceni fez um gol. E aí vai fazer isso. Quando vai acontecer? Você não colocaria se fosse senador? Não colocava. E dizia para meu goleiro, se tu tomar gol no teu canto, saindo... Tu pode tomar gol no teu canto, porque o cara solta um chumbo na gaveta e não consegue. Porque perto, tudo bem. O Roberto Carlos dá um branco, um chute, Éder Aleixo dá um chutão, o Neto, sei lá, dá um chutão, no teu canto tá. Beleza, mas você fazer isso e tomar gol no seu canto, você não joga mais. Mas, se jogador colocar a bola por cima da barreira, na gaveta, vamos aplaudir. Tenta, chegou, não chegou, beleza. Ela tem que colocar, bater bem e ela entrar bem colocada, longe do goleiro. Não tem problema. Porque, por isso, e mesmo assim não tem gols. Hoje em dia, poucos gols de falta a gente vê. Muito poucos. Quem são os melhores batedores de falta que você viu? Que eu vi? Isso. Tem tantos. Pet? Não, Pet eu não vi. Agora, olha, eu já contei assim, já viu que eu falei do Éder Aleixo, do Roberto Carlos, do Branco, do Neto, sou canhoteiro, né? É verdade. Aí, você é dessa. Agora, olha o Zico, Marcos Assunção, Juninho Pernambucano, Rogério Ceni, o tal do Pet e o melhor de todos, o Pé de Anjo. Marcelinho Carioca. Você acha que era isso que eu ia perguntar pra você? Pra mim, Porque muita gente fala que o Juninho Pernambucano é o melhor. Nada. O Juninho Pernambucano só batia de longe. De perto não fazia falta de gol, não. Marcos Assunção batia de longe. Competência entre Juninho Pernambucano e Marcos Assunção são parecidas. Batedores que batem bem parecido. Como Éder Aleixo, Neto, Roberto Carlos e Branco parecido. Esses dois. O Zico, parecido com o Pet, claro que o Zico bem melhor. Rogério Ceni batia bem. Mas o Pé de Anjo batia de tudo quanto canto. E de longe, de perto, e por cima de barreira e no canto, com 3 dedos. O pezinho aquele, pezinho. Pena que você não viu o Nelinho do Atlético e do Cruzeiro, jogou nos dois. Essa é da tua época, não é? Esse, olha, eu compactuo da sua opinião. Eu acho que o Marcelinho tá entre os melhores. O Nelinho foi demais, meu.
Que coisa impressionante. A bola do Nelinho saía assim. Mas as coisa- bolas eram assim, é diferente. Chutes fortes só, não colocados. Tinha várias, né? Mas só pancada. Aí bola, naquela época, ou era muito pesado, ou era muito leve, ou não era diferente. Aí se chovia, não chovia. Mas eu acho que o Pé de Anjo colocava de todos quanto jeito, né? Como o Zico, batia impressionante, né? Você sabe da história do Milton Cruz, né? Que é auxiliar de São Paulo? Que trabalhou com o Rogério Ceni, o Milton Sei, Cruz. conheço, mas- A história você não conhece? Ele jogava acho que no Botafogo. Não sei qual história. Porque, Ele jogava no Botafogo. Houve muita história que pode contar e que não pode contar. Não, durante o jogo. Falta, ele vai pra barreira, o Zico vai bater. E ele fica de costa pra bola. Aí o goleiro vira pra ele e fala, você não lembra quem que era o goleiro? Por que você tá de costa? Eu falei, eu também quero ver o gol. Essa foi boa! Reta final aqui, que o Pet também já precisa ir. Tá vendo? Jogou culpa pra mim, né? Exatamente. Passou a bola e falou, resolve. Tá vendo? Exatamente. Cara, a sua vida foi assim, né? Eu queria, antes de terminar aqui o programa... Eu queria que ele falasse um pouquinho de Palmeiras e Flamengo, dessa rivalidade. Eu Mas... pensei que tu vai perguntar Palmeiras e Corinthians de manhã. Não, de hoje, né? Esse programa não vai, né? Não, queria que você falasse dessa rivalidade. Rivalidade. Então, acho que estão tentando criar uma isonomia, mas não vão conseguir. Acho que é rivalidade muito grande. Passou agora pela infraestrutura, pelo poder econômico, boas gestões que fizeram recentemente. E veremos quanto tempo isso leva, porque eu estou mais de 25 anos no Brasil e já vi as coisas darem volta por cima positivamente e reviravoltas negativas, né? Então, tomara que consiga. Agora, mudou muito a infraestrutura dos clubes, do Flamengo e do Palmeiras, mas que coisa boa que os outros estão acompanhando. Não ficam para trás. Tenta. E eu espero cada vez mais que eu queria que isso aconteça, essas mudanças há 20 anos atrás, estão acontecendo agora. Está mudando as leis, controla essa possibilidade do SAF, já alguns clubes já estão sendo criadas os SAFs de Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Acho que vai acontecer mais. Isso vai beneficiar... Você é a favor da SAF para todo mundo ou alguns times não precisam disso, como por exemplo o Flamengo? Eu sou para todo mundo. Todo mundo. Conhecendo o Brasil, sou para todo mundo. Conhecendo como Porque o Flamengo está nessa boa hoje, amanhã, depende de quem está assumindo lá, pode não estar. Sou para todo mundo. Porque o mundo vai assim. Lembra aquela coisa que eu nasci, cresci, a minha infância no sistema socialista, né? Depois mudou capitalista, porque todo mundo mudou. Então, você ficar assim, você fica para trás. E essa ideologia não tem como ter sucesso. Eu acho que interesses institucionais são defendidos quando você comanda a instituição. Preserva. Se você está de passageiro aí... Dinheiro que nasceu, né? Você que faz aí, que não é profissional e toma decisões e politicagem, complica. É verdade. Pode acertar, Também mas também até agora teve muitos mais erros do que acertos. Pet, por que você saiu da Globo? Porque eu quis sair. Quis sair e aí saí. Tá bom. Tá bom. Saí porque eu queria... Foi uma experiência fantástica. Você ficou quantos anos lá? Conhecer os colegas do outro lado, ver que são humanos e que a gente só ficava inimigo quando era jogador dos caras que não fazem por maldade, fazem pela profissão deles, e as críticas deles vêm das opiniões, né? E as opiniões são respeitáveis e diferentes, conhecimento diferente. Então, criei muitos amigos, foi uma experiência muito boa, mas queria mais liberdade de fazer as coisas. Agenda, tua vida. Agenda, né? Então, eu sou muito profissional, né? Tanto que quando quis me contratar, naquela negociação, aí, não, mas a gente entende, 3, 4 vezes no dia. Eu digo, não, ou vou todo dia ou não assino.
Você olhar pra mim, claro. Melhor ainda. Melhor ainda. Aí, tanto que no início foi literalmente todo dia depois, peraí, não pode trabalhar, tem que ter um dia de descanso. O RH mandou, não tem problema. Eu gosto de trabalhar quando eu me entrego mesmo, eu sou super profissional para isso. Mas aí tem o lado familiar, tem outra coisa, né? Então, preferi sair para poder ser livre de fazer muitas outras coisas. Estou fazendo muitas outras coisas e, claro, tem tempo, foi agora, me convidaram na Copa do Mundo, fui lá, trabalhei 10 dias quando voltei do Catar, do Doha, visito assim alguns outros veículos de comunicação com vocês. A Sérvia, você não tem... Fui, estava na Sérvia verão todo quase. Saí do Globo em agosto, passei lá. O que você tem lá, irmão? O que você tem lá hoje? De parentes? Pai e mãe. Só que pai e mãe estão em Moro de São Paulo agora. Eu tenho a família toda, né? Minha mulher também é a mesma de lá, tá? A gente vai... Mas sempre ia, não tem problema. Só que aquela coisa... 30 dias, né? Eu sei como é, Pet. Eu sei como é. E se tivesse 15 dias cada 2 meses, eu toparia. Mas obrigações assim não também, dá. Então, eu sei bem, Pet. CLT é complicado. A Globo também me chama todo dia. Aí eu falo, puta, não dá. Não tem como. Tem muita coisa pra fazer. Os caras insistem. Fala, não vem, alfinete. Não é o Globo ou qualquer outra veículo. O problema é o CLT. Então. Quando você tá no CLT, você tem muito mais... mais regulamentado, mais regrado, não pode isso, não sei o quê. É por isso que eu não aceito também. Claro que isso também depende, né? Também não... Eu sou super profissional, e tanto que quando eu precisava alguma coisa, tinha problemas particulares, sempre... nunca negaram nada. A não ser as comerciais. Aí que complica. Não podia fazer nada fora do Globo. Perguntaram problema particular, eu preciso disso, tem um problema. Tá livre, pode viajar, pode isso, não tem problema, sempre. Agora, tá me chamando alfinete aqui no YouTube, Poder Esportes, não pode. Não pode. A única coisa que eu podia fazer... Você ficou quantos anos na Globo? 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e meio. E recebeu proposta para trabalhar em outro lugar depois? Sim, tem, mas não quero compromisso fixo. Não quero compromisso fixo, tem outras coisas de fazer, tem que viver a vida. Tá vendo, Sormani? E não quero um vínculo onde eu não tenho liberdade. Olha, agora eu gostei. Pra fechar. Minha última pergunta, você faz a sua última pergunta... E a gente vai embora junto com o Pet lá pra Morro de São Paulo. Pet... Quem dera! Eu, infelizmente, vou ter que ir almoçar. E não é por conta do Somirim, não. Não? Eu pago o seu almoço. Ancelotti na seleção brasileira. Minha última pergunta. Vai dar certo, vai dar errado? Tá sabendo se vai rolar, se não vai? Sua opinião. Não tô sabendo nada. Se vai dar certo, eu não tenho bola de cristal. Se ele vai vir, eu também não sei. Eu vi a notícia de que... E não sei se é verdadeiro, o fake news, que ele falou sim pra CBF. Será? É verdadeira? Eu tô perguntando pra você. Não sei, eu não trabalho na CBF. O que você acha do treinador estrangeiro na seleção brasileira? Olha... Mas é legal a gente falar especificamente do Ancelotti. Os treinadores como profissionais. Não me importa onde nasceu. Não me importa de onde ele é. Ele tem capacidade, ele tem a filosofia e conceito, aquilo que... penso para meu clube ou para minha seleção, isso que é mais importante. Aonde ele nasceu, acho que ele, com todo respeito, posso até talvez ser interpretado mal, mas não sei se vou me explicar bem. Eu tenho muito respeito a familiar, a origem, sou sérvio e tudo isso, mas nenhum de nós escolheu onde vai nascer, mas escolhemos onde vamos viver. E gente escolhe viver no seu vilarejo, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no seu continente ou no planeta Terra. Acho que hoje em dia tudo globalizado, você onde vai terminar? Agora, respeito às origens, eu sou o primeiro a respeitar as origens e defender porque foi educado assim. Então, não defino estrangeiro ou nativo, defino o profissional capacitado ou o técnico estrangeiro é melhor que o brasileiro? O técnico não é estrangeiro, o técnico é o profissional. Mas aqui no Brasil... técnico que... Aqui no Brasil que temos... vem de...
Eu entendi. Da Itália, Não, eu ou entendi. de Espanha, de sei o quê, ou de São Paulo, ou do Argentina. Os técnicos que estão na Europa são melhores... Que trabalham na Europa Isso, agora. que trabalham na Europa, que são melhores que trabalham no Brasil? Não é melhor ou pior, é diferente cada um. Acho que cada um tem sua metodologia, sua filosofia e seu conceito. Na Europa, acho que a maioria são mais aproximada de cultura deles e nós temos as nossas particularidades hoje aqui. Acho que uma mistura precisa ser bem feita para fazer um blend para que esse vinho saia muito bem. Opa! Porque Whisky, senão... eu preferi o whisky, mas ele falou pode vinho. ser. Mas não, então tá vendo que você não gosta de puro esmalte. Mas tudo bem. Não, gosto. Também. Pô, lógico. Mas é mesmo blend de um destilado assim ou de um suco de uva assim, muito importante. Importante é esse. E você tem que estar super aberto, preparado para aceitar as diferenças que existem, culturais, sociais, né, históricas, de cada lugar que você tem que aprender a cultura desse lugar. Eu talvez me dei bem na vida porque eu me adapto onde eu estou indo. Não espero que o mundo se adapte a mim ou que a cidade se adapte a mim. Se eu vou para a Espanha, tem que me adaptar à Espanha. Se eu vou para o Brasil, Se o Ancelotti for contratado, você acha que ele tem que morar no Brasil, mudar para cá? Eu acho que seria bem mais sucedido que ele passasse no mínimo tempo necessário, que eu acho que é metade do ano aqui. E quanto antes... Por exemplo, o Guardiola, que é um dos melhores técnicos do mundo. Quando saiu do Barcelona, ele fez o quê? Alemanha. Mas Um ano parado. Um ano parado. Estudando alemão. Para ir lá. E ele foi contratado para o ano que vem. E Jupp Heynckes, continuando sabendo que não vai continuar. Isso pode ser... Ganhou a Champions, né? Ganhou a Champions. Isso pode ser acontecer no Brasil? Eu não acredito que isso no Brasil aconteça. Então, culturas são diferentes. Quem vai aceitar sabendo que não vai continuar e outro vai daqui a pouco sabendo todo mundo? Eu não vou ficar, vou derrubar esse time aqui pra ver se o cara é bom mesmo. Profissionalismo acima de tudo. Mas os profissionais capacitados, preparados, não são perfeitos, não são extraterrestres, não são melhores. É diferente. Guardiola, um dos melhores, ganhou a Liga dos Campeões? Não. Saiu do Barcelona, não ganhou mais. Não conseguiu no Bayern, não conseguiu no City. Então, o Klopp, quanto tempo está dirigindo? Ele está dirigindo. Quanto tempo demorou para ganhar com o Liverpool? 4 anos. Pois é. Diferente muito grande. Por isso estou dizendo, se vier um técnico que trabalha no outro país e no nosso, e chamado mesmo assim que seja estrangeiro, mas é capacitado, acho que... Mas... Acho que ele falou acho que pode ter tanto chances para fazer um sucesso quanto qualquer outro profissional nativo. Você viu o que ele falou? Um cara que vem de um outro país ou venha pro nosso. Ele é um brasileiro. É verdade. Você é um brasileiro. Ele é. Não, e eu só não posso... Seja sempre bem-vindo aqui. Você é um dos nossos. Obrigado. Você é brasileiro. Eu só não posso perder esse gancho que ele falou do profissionalismo e tal, mas o Vitor Pereira aí nessa mudança não demonstrou todo esse profissionalismo que a gente tá acostumado falando que ia fazer uma coisa e acabou fazendo outra. Isso aí não pegou meio mal, não pega mal não lá na Europa, não? Não. Aqui pegou, Não, né? porque aqui tem que dar desculpa porque não vai renovar. Na Europa não existe isso. Mas ninguém pediu para ele dar desculpa, né? Partiu dele, né? Tu sabe disso? Tem certeza 100% que é isso? Por que não quer renovar? Não. Pelas entrevistas, sim, porque na entrevista ele não é obrigado a falar o que ele não quer. Mas é o né? que ele falou, reflete isso que ele falou. Não é. Ele disse isso porque aqui no Brasil não dá pra você fazer o que se faz na Europa. Então ele criou um factoide ali. Tô dizendo. É isso, eu tô entendendo assim, entendeu? Não, eu não sei o que aconteceu, mas você tem tantas coisas nos bastidores que acontecem. Aqui que o gente falou antes, do entrar no programa. Milhões de coisas. Você pode tirar do contexto o que você quiser. Eu dou entrevista, se a entrevista não vai íntegra, tira do contexto uma coisa e bota outra pergunta, você pode interpretar de diferente forma. Não, mas foram em várias oportunidades. Sejam várias oportunidades. Que sejam várias oportunidades. Quantas vezes
um clube fala, não, estamos com o técnico, dia seguinte mandando embora. Também, isso eu tô de acordo com você. Não, acontece coisa. Ele... Aí o que ele tá dizendo? Deveria sair depois de dizer, mudaram as coisas na minha vida e agora mudei a minha opinião pelas circunstâncias, aceito voltar a trabalhar no Brasil e aí, Corinthians, você me quer ainda porque recebi proposta do Flamengo. Meu, como vocês falam aqui, meu, esquece. Clube não respeita, não sei o quê, ninguém, não respeita o técnico, não respeita jogador, não respeita craque, não é passagem. Quando eu digo clube, não é clube. Pessoas que no momento dirigem a instituição, porque não pode misturar com uma instituição. O Flamengo desrespeitou, não, foi um dirigente. O Corinthians, não, foi um dirigente, ou foi um profissional. Que naquele momento fala em nome da instituição. Então, né? agora... Eu tava dizendo isso. Pode ser que o Flamengo mandou remédio pra sogra. Esse é o espírito brasileiro do sérvio mais brasileiro. Mas eu estou mais virado o foco por que o Flamengo fez o que fez com o Dorival e contratou o Vitor Pereira. Você não teria demitido o Dorival? Eu não, mas pode ser opinião particular. Sim. Subjetivo. Sim. Mas no momento que o Dorival fez o que fez, para eu mandar o Dorival embora, que não foi mandado embora, renovou o contrato, a mesma situação com o Vitor Pereira no Corinthians. Porque tinha convicção que tinha que mudar. Bem, não sei de onde vem essa convicção, mas respeito. E ninguém explica também, né? Não explica. Qual é a convicção, né? Eles não vão explicar, mas é que irrita, eu mais me fico indignado que o jornalista não pergunta. Mas por que essa convicção? Baseado em que essa convicção? O que significa isso? Aí eu vou ficar chateado se tu me pergunta, então não dá entrevista. Vou te falar, vou te perguntar. Você pode perguntar? Não quero. Beleza, respeito. Mas vem essa convicção de mudar. Se tivesse, eu entenderia isso de uma situação, oportunidade que pintou no mercado. O JJ, porque todo mundo quer JJ de volta. Unânime, torcida, não sei o quê, tá certo ou errado, não importa, mas é opinião pública geral, dentro do clube JJ, beleza. Pintou JJ e você fez isso, ninguém vai te dizer nada. Ou pintou um cara unânime, como você estava dizendo, Tirotti vai pra CBF. Um cara assim, dos melhores do mundo, caiu aqui no mercado, aparentemente topou. Verdade. E você tem como, trouxe esse cara. Mas o Vitor Pereira não é nem pior nem melhor que Dorival Júnior. Para ser trocado depois de 2 títulos. Ou por causa justificativa que o Corinthians jogou melhor na final da Copa do Brasil. No Maracanã, eu também estava lá no camarote irritado. Mas, que o Flamengo performou mal. O Júnior, que é o Dorival, que o apelido dele é Júnior. Júnior também performou mal esse jogo, fez mal substituições. Beleza, mas um jogo. Mas ganhou, mesmo assim. Ganhou depois o Libertadores. Peraí. E o Flamengo, quando estava na pior, chegou e foi bem. Não merecia isso. Né? Então, não, pode não renovar contrato. Nenhum problema. Não renovou o contrato, não quer. Mas o que ele falou faz total sentido. Aquela... que um técnico profissional bom, mas não é nem melhor nem pior. E você tava... justificativa. E você tava irritado com o que nesse jogo? Você tava torcendo contra o Corinthians? Ele torce pro Flamengo, pô. E eu acho que uma pergunta tão boa merece uma resposta tão... Daquela que você deu pro Sérgio. Alulante, como vou dizer. Claro, não, bem. Que torci pro Flamengo, lógico. A gente vai encerrando aqui o Deus Zebra histórico com o Pet, que nunca fez um gol no Corinthians. Nunca fez um gol no Corinthians. Eu fui pesquisar. Não tem no YouTube. Você tá falando certo? Sério isso? Tá brincando? Tá vendo? Eu não pesquisei. Não, lógico que não pesquisou, pô. Senão tu ia lembrar que eu fiz. Em cima do Dida. Dida jogou no Corinthians. Dida,
Não sei se foi Corinthians ou Flamengo 4-1. Tava impedido. Vamos ver aqui. O Alex fez 2, outro jogo eu fiz o gol ganhar. Fiz tantos gols no Corinthians. Tava impedido. Se tivesse VAR, não teria valido nenhum. Vamos lá ver. Vamos aqui o palpite aqui. Sormani, dá o palpite aí do final de semana na poderesportes.bet aí. Coloca aí... Vamos pegar o Rio de Janeiro. O jogo do jogo... Opa, o que é isso aí? Tem jogo internacional esse fim de semana? Esse é amistoso, feminino. É feminino, né? É feminino, futebol feminino crescendo muito. Inclusive E o Corinthians foi campeão em cima do Flamengo aí, 4-1 no final de semana passado. Aí talvez o Pet não tenha assistido esse jogo. Não assisti. Então, esse tem no YouTube, hein? Não assisti. Vamos ver aí. O que tem aí de... Aqui, ó. Bom, Resende e Flamengo, Campeonato Carioca, dia 18 de fevereiro, 16 horas. Como é que o Flamengo encara um jogo desse aí? Qual que é o palpite aí de Sormani e do Pet? Time voltando aí de um fracasso no Mundial. Com que tesão entra pra jogar num jogo desse, hein, Sormani? É duro, né? É duro. E o Resende tá pagando 14 pra 1. Ah, eu vou apostar no Resende, hein? O Pet não tá mais lá pra salvar eles no final com gol de falta. O Pet não tá jogando. Fala quanto vai apostar. Eu vou apostar? Eu vou apostar R$10. Ué, sabe que vai perder? Ganho Por isso que aposta 10. Ganho 140, não tá bom? Então, o cara, quando tem certeza que vai ganhar, que ele fala, eu aposto 1.000. Vou colocar... Olha, se eu apostasse, que eu nunca Tá bom. aposto assim nesses sites... Mas é legal, viu? Nesses sites, não aposto a minha grana, né? Só se me dá o bônus. Tem bônus. Tem bônus, você coloca. Tá vendo? Tem bônus. Até R$300 você tem 100% de bônus. Aí, tá vendo? Tá vendo? Vai Você apostou 100, você tem 200. Vai virar influencer da poderesportes.bet o Petkovic. Não posso. Eu já sou do outro. Não tem problema, então. Não vou falar por respeito a vocês. Não tem, mas então ele conhece, ele tá enganando a gente. Uma salva de palmas pro Pet. Cara, que cara simpático. Foi inteligente, gente boa. Muito obrigado por ter vindo aí. Eu acompanhei você ali nos bastidores, no telefone, agora da carreira de empresário da tua filha, as coisas que você faz. Empresário da minha filha, não. Simplesmente mas tava trabalhando. Ajudando. Mas tava trabalhando que eu vi. E é, cara, um orgulho pra gente ter uma personalidade como você aqui. Muito obrigado de coração, Pet. Obrigado por gostar tanto da gente a ponto de ficar aqui. Não, que isso foi totalmente prazer, porque além de vocês dois, vocês têm um staff aqui maravilhoso por causa deles que eu fiquei, não por causa de vocês. Concordo com você, tô de acordo. Obrigado mesmo, Pet. Obrigado a vocês, prazer realmente divertido e estão perdoados não ter me chamado antes. Sormani vai pagar agora o rango do Pet. Vou fazer uma última pergunta pra ele. Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem é melhor? Se você tivesse que escolher um pro seu time. Última no programa. Isso, acabou. Desculpa, qual é? Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Muito. Não é muito, mas digo, eu sou Messi, sou fãzaço do Messi. Porque realmente o menino, que pra mim é um menino, Pra mim, o maior depois do Pelé. Pra mim. Também, concordamos. Pelo menos numa coisa concordamos. Até que perto do Maradona ele jogou um pouquinho. Estaremos de volta na próxima quinta-feira e o Sormani vai brigar comigo agora fora do ar. Um abraço, valeu Pet, valeu todo mundo. Valeu, obrigado. rapaziada. Valeu.